Quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nas quintas-feiras mergulhamos, caro ouvinte, nesse tapete, nessa passadeira extensa que é a tradição da Igreja. Um católico tem na mente dois dispositivos sobre os quais ele crê e gera a linguagem: a Escritura, que é a palavra de Deus, e a tradição, que é a palavra de Deus. Como a Igreja vive a fé, como a celebra, como a ensina, como a ficcionaliza através da arte, chama-se tradição. Além da compreensão que os apóstolos e seus sucessores têm da fé, seja diretamente dos textos escriturísticos, através da exegese e da pregação, inteligência da escritura, seja através da aplicação, não só da escritura, mas dos apócrifos, sadios, e daquilo que o Espírito inspira a igreja ao longo dos seus milênios. Pois bem, hoje eu quero fazê-los ouvir um texto muito antigo. Ele será descoberto somente em 1436 em Constantinopla, um pouco antes da destruição desta bela cidade, destruição no sentido da sua identidade cristã. Ela é hoje a capital da Turquia, Istambul. Na verdade, chamava-se Constantinopla, e do 6º ao 15º século foi a capital do Império Romano Cristão ou Império Romano Oriental. A liturgia era grega. Temos lá os textos lindíssimos, a missa de São João Crisóstomo e de tantos outros que rezaram, celebraram, cantaram em grego. O que quer dizer que muitos dos textos que estavam lá mergulhados nas bibliotecas, nas catedrais, nos seminários, eles eram desconhecidos do Ocidente, que pensava, lia e estudava em latim. Quando descoberto, com outros textos, nos dá uma visão muito profunda deste cristianismo que emerge no escrito da carta. Seu destinatário não sabemos bem quem era. Mas, na verdade, se nós tomarmos a ideia de que um texto responde a perguntas, ninguém escreve ou fala nada. É como aquela história, ninguém te perguntou nada, o que você está falando? Não existe. É quando se escreve, é porque há perguntas. Há perguntas. E é preciso que essas perguntas sejam respondidas. O texto quer responder a perguntas, questões, dúvidas, acusações. Por isso a carta, que é dirigida ou é de Diogneto, ou é dirigida a Diogneto, ela se inscreve naquele mundo literário, da antiguidade grega ou greco-helenística. Ouçamos os parágrafos 5 e 6. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles moram em cidades separadas, eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como os outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham de modo admirável e sem dúvida eles testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira.
Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. Desprezados, são desprezados, e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados, e no entanto bendizem. São maltratados, e apesar disso prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo deste ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita o corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma a impele de gozar dos prazeres mundanos. Porque a alma a impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela quem sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam, como estrangeiros, em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos maltratados se multiplicam mais a cada dia. Esta é a posição que Deus lhes determinou, e a eles não é lícito rejeitá-los. É uma poesia, isso não é um texto de descrição, mas obviamente chocava aos olhos dos pagãos a força dos mártires, a eloquência do martírio. Enquanto os pagãos imaginavam assassinar, eliminar os cristãos, os faziam nascer. Santo Irineu, santo dos períodos fortes do martírio romano, vai dizer: o sangue destes batizados semeia a vida de novos cristãos. Por isso, é uma leitura tão contemporânea, porque a pergunta é: você, meu ouvinte, como é a sua relação com o mundo? Você é mundano? Ou você faz parte e se admira da tolice das seitas, que agora não mais, mas no passado apresentavam-se como gente fora deste mundo, fora da caixinha? Porque não podemos fazer missão, não somos missionários, se não temos a clareza desta aparente oposição ou paradoxo.
que amamos o mundo, porque anunciamos ao mundo Jesus Cristo, sem querer ser do mundo, por não o sermos. Isso traz confusão para a mente pagã. Afinal, você é um de nós ou não? Por isso eu termino com essa frase que pode ser bem mal entendida, mas não é no texto. Os cristãos são a alma do mundo.